Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Bom, que nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vou passar para vocês agora. Então, eu vou gravando essas aulas, vou passar por aqui, porque já que eu tenho que gravar mesmo, já faço de uma vez. Então, eu vou passar a aula por aqui e eu vou postar o vídeo dessa aula lá no WhatsApp de vocês. Porque assim, quem não puder assistir, vai ter lá, mas aqui a gente já vai gravando ao mesmo tempo, ok? Bom, então, nossas aulas de química, eu acho que vai. Eu não tinha reparado, mas nós já estamos fazendo 3 aulas na semana. Então, eu não sei como é que vai ficar. Mas eu vou pedir para o Edivaldo dar uma olhadinha, tá bom? Mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Então, o que nós estamos vendo? Né? Então, no capítulo lá do livro, ele fala um pouquinho sobre algumas leis que a química tem. E daí, o que eu fiz? Eu vou esmiuçar essas leis para vocês, né? E são as leis ponderais, que a gente chama. Existem as leis volumétricas e as leis ponderais. Essas leis, ela rege tudo que tem na química, não só na química, em ciência de uma maneira geral. Por quê? São as leis que determinam a questão da massa de uma reação química. Porque o que acontece? Toda vez que reage alguma coisa, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente fala assim, por exemplo, fazer um bolo, perder um pouquinho, ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tem tanta diferença porque nós estamos na cozinha. Agora, quando eu estou fazendo um medicamento, por exemplo, isso é muito importante, porque se você coloca a mais ou a menos, se você colocar menos, pode ser que não faça resultado. E não é isso que a gente quer quando a gente toma um remédio. Nós queremos que ele faça resultado para aquele determinada doença que a gente está tentando combater. Quando a gente coloca mais, também pode ser um problema. Por quê? Porque ele pode dar efeitos colaterais, ele pode causar até ao óbito da pessoa, né? E assim também. Falam-se, né, que a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Porque ao muito pode ser um veneno. O que acontece? Por exemplo, e às vezes a mais também não funciona. Por exemplo, o álcool que a gente usa aí hoje, né? Tá falando muito sobre o álcool 70, certo? Então, o álcool 70 serve como bactericida, germicida, antiviral, né? Que limpa a mão aí pra gente combater aí e matar esse vírus. O álcool que vende-se hoje nos lugares aí, nós temos 3 tipos de álcool, né? O álcool 46, que é o álcool que geralmente tinha no mercado, né? Nunca vendia esse álcool 70, porque existe uma lei que proibiu esse álcool para venda nos supermercados, tá? O álcool 70 a gente achava só em farmácia, né? Não se achava aí o álcool 70 na, nos mercados em si. Por que não achavas? Porque o álcool 70 ele é bactericida. O fato de ele ser bactericida, ele não. E o fato dele ser muito forte, desculpa, não tinha no mercado. É que eu tô ligando aqui porque caso tenha no chat eu preciso olhar, né? Desculpa. O que acontece? O álcool 70, ele pega fogo, né? E isso pode ocasionar acidentes. Então, ele não era vendido no mercado. Hoje ele é. E nós temos também o álcool mais puro, que é o álcool 96, o álcool 98, né? Depende se você qual a porcentagem que você vê. Geralmente, por exemplo, é o álcool de cereal. O álcool de cereal, que a gente até compra, tem gente que compra ainda para fazer, por exemplo, licor, né? Quando eu faço licor, eu uso álcool de cereal, porque ele é um álcool bem mais puro, ele chega a 90. Só que é o seguinte, então a gente pensa assim,
O álcool 46, que era aquele álcool que tinha no mercado, que não pegava fogo, ninguém conseguia acender churrasqueira com ele, por exemplo, que é o álcool em gel que a gente usava para limpeza em casa, aquele que tinha antes da pandemia, vamos pensar nisso, tá? Ou quando a gente trabalha com ele, ele não serve, ele não consegue matar o vírus, certo? Álcool 98, daí você fala assim, então vou pegar o 98, né? 96, porque se o 40 não vai, vamos pegar o mais forte. O mais forte também não mata. Ele evapora antes, porque assim, como que acontece, como que mata o vírus? O álcool, ele vai penetrar, porque assim, o vírus, ele é uma célula, vamos supor, é uma célula isso aqui, tá? Aqui dentro tá toda a matéria do vírus. Isso daqui é uma membrana, sabe? Igual a nossa pele. Então, o vírus tem uma membrana, que seria a delimitação do vírus. Quando o álcool tá aqui, ele tem que penetrar nessa membrana e daí ele entra e mata o que tem por dentro. O problema é que o álcool 90, ele evapora antes de conseguir penetrar na membrana, ou seja, não serve para nada. O álcool 70, ele consegue ficar o tempo suficiente para penetrar e matar. Por isso que ele precisa ser o 70. Então, quando a gente trabalha com coisas químicas, com coisas pequenas, quando a gente trabalha com soluções, com reações, a gente tem que determinar muito bem a massa dos meus reagentes. O que, que é a massa dos meus reagentes? Massa é o peso de quanto vai ter em cada coisinha ali, cada solução. Por isso que nós acabamos estudando as leis ponderais, certo? Então, deixa eu revisar isso com vocês. Então, nós vimos já, né? Então, vamos lá. Então, nós vimos as leis ponderais. Então, o que, que nós temos? As leis das reações químicas. Ah, mas é só essas leis que existem na química? Não, estou falando das reações químicas. Quando eu ponho componentes aí para reagir e formar outros compostos, tá? Elas são divididas em dois grupos. Leis ponderais e as leis volumétricas. Volumétricas eu vou falar sobre quantidade, tá? Então, nós não vamos trabalhar com leis volumétricas agora, nós vamos ver isso depois. Agora, nós vamos ver as ponderais. Então, as ponderais são relativas à massa das substâncias que participam. Então, aí nós temos três leis: a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, tá? A lei das proporções definidas, ou lei de Proust, e as leis das proporções múltiplas, ou lei de Dalton. Então, vamos lá. O químico francês, né, Lavoisier, realizou muitos experimentos e ele chegou a uma conclusão. A massa, antes e depois de qualquer reação, é sempre a mesma. Então, aqui, o que a gente está medindo? A gente está pesando a massa total, tá? Então, a soma das massas que tem antes é igual à soma das massas que tem depois. Com isso, eu consigo até achar, né, ou calcular a massa de alguns dos componentes. Então, tudo que eu tinha antes, eu tinha depois. Tá, o que ele pensou também? Então, né, metano mais oxigênio, gás carbônico mais água. Então, eu tenho 20 gramas de metano e oxigênio, e essas 20 gramas vai reagir e vai transformar 20 gramas de gás carbônico mais água. Vocês podem ver que não tem metano e oxigênio, no final tem gás carbônico e água. Não existe nem mais metano e nem oxigênio. Transformou em dois compostos novos, mas o peso é o mesmo, tá? E ele percebeu o seguinte, né? E é uma frase famosa, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nós temos aqui essa reação. Ó, reação entre 23 álcool etílico mais 48 de oxigênio produz 27 de água. E gás carbônico. Daí ele pede o gás carbônico. Ó, então eu tinha 23 mais 48 é igual a gás carbônico mais 27 de água. Então, somando o que eu tinha antes, né? Tira, daí vai, ó, somou tudo, deu 71 que eu tinha antes. Bom, no final tem que ter 71 também. Então, se eu já tenho 27, isso quer dizer que o gás carbônico só pode ser 44. Isso daqui, ó, é o que a gente faz na matemática, a gente chama de equação, tá?
Então, equação, a gente faz dessa forma. Então, ó, ele observou também que em algumas substâncias havia aumento de massa, enquanto que na queima havia diminuição. Ou seja, quando eu queimo alguma coisa, a maioria das vezes ela diminui. Por exemplo, se eu coloco fogo em papel, a maioria das vezes eu tenho uma quantidade grande de papel, ele diminui. Mas outras vezes ele aumenta. Como que ele aumenta? Como um exemplo disso, por exemplo, é a palha de aço, né? Você coloca fogo na palha de aço, se você pesar, desculpa, palha de aço antes e pesar ela depois de queimar, você vai ver que depois de queimada ela pesa mais. Por quê? Porque ela absorve o oxigênio da atmosfera e entra ali na reação. Só que é o seguinte, olha o grande mérito dele, foi ter descoberto que essas diferenças se davam por causa da absorção ou liberação de gases durante as reações. Então, o que que acontece? Por que que dá essa variação? Por que que às vezes ele diminui ou às vezes ele aumenta? Na verdade, não é que ele diminui ou aumenta, ele se transforma num gás. E às vezes esse gás é incorporado na reação e às vezes esse gás ele é liberado aí no ambiente, tá? Então, às vezes ele sai e às vezes ele entra. Então, ele demorou para ele chegar nessa conclusão. Por isso que a gente fala que quando ele está em um sistema fechado, certo? Então, ou seja, dentro de um lugar onde não há escape de gás, né? Coisa que a gente não faz na nossa casa. Mas, enfim, a indústria química tem. A segunda lei e as leis das proporções de massa que eu passei para vocês essa semana. Então, o que que ele é? Ele fala o seguinte, que, né, essa lei das proporções de massa seria a lei de Proust, tá? Então, ó, uma substância pode ser proveniente de diversas fontes, né? Ou ser obtida por vários processos. No entanto, qualquer um que seja a obtenção, a substância terá sempre a composição química fixa. Essa conclusão chegou ao físico, né, o químico francês Joseph Louis Proust, né, que ele viveu aí no final na metade dos anos de 1750, ele viveu bastante, ó, até 1826, ele morreu já velhinho. E quase nos anos de 1800, né, 1997, ele colocou essa lei aí. Então, ele falou assim, as substâncias sempre reagem na mesma proporção para formar outras substâncias. Então, ó, a experiência aqui que ele fez. Gás carbônico mais oxigênio é igual. Opa, desculpa. Carbono mais oxigênio é igual a gás carbônico, tá? Então, eu preciso de 3 gramas de carbono para reagir com 8 gramas de oxigênio, dando 11 gramas de gás carbônico. Então, o que que isso significa? Ó, deixa eu explicar melhor até. Ó, deixa eu voltar aqui, deixa eu compartilhar um para vocês entenderem melhor para escrever. Ó, deixa eu ver se já foi. Aí. Então, ó, aqui ele fala que é o seguinte: para cada 3 gramas eu preciso de 8 de oxigênio. Tá, e se eu colocasse, por exemplo, 3 gramas aqui e 9 aqui? Quanto que ia formar? Ia formar 11 gramas de oxigênio, de gás carbônico, mais 1 grama de oxigênio. Por quê? Porque esse oxigênio aqui iria sobrar esse 1 grama. Opa, ó, 11 gramas. Por quê? Porque 3 reage com 8. Se eu colocar 9, ele vai reagir com 8 e vai sobrar 1. Sempre tem que ser nessa proporção. 6 vai ser 16. Se eu puser 20, vai ficar 22 mais 4 que sobrou. Se eu puser 10 mais 24, vai ser 33 mais 1
desse daqui. Então, sempre vai ser dessa forma. Não interessa que eu coloquei a mais. O que que isso significa no nosso dia a dia? Onde que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso, por exemplo, no leite nosso, que a gente ferve, coloca chocolate ou chocolate mesmo. Vamos pensar no chocolate que dissolve. Colocou chocolate lá no leite, colocou uma colher, 2 colheres, dissolveu, 3 colheres, dissolveu. Ah, coloquei 4, o que vai acontecer? Ele não vai dissolver, ele não vai participar da reação. O que você coloca mais vai ficar. Uma outra coisa que isso é muito importante. Por exemplo, o nosso organismo, ele absorve 1 grama de vitamina C. Então, você toma lá, você está com gripe, você compra aquelas vitaminas C, você absorve 1 grama. Ai, mas eu tô muito gripada. O que que eu vou fazer? Eu vou tomar 2 desse comprimido. Não adianta nada, seu corpo vai absorver 1. E esse que você tomou mais, o que vai acontecer? Nada, você vai eliminar ele no xixi. Então, não adianta colocar além daquilo que a gente pode absorver. Então, é isso que a lei de Proust fala. Não é eu que falei, nem ele que inventou isso. Isso foi de observações científicas, tá bom? Então, é no cálculo, né, que a gente vai prever aí quais substâncias que participam, né? Então, ó, por exemplo, aqui ele fez um experimento. Ele entendeu, por exemplo, ele fez da água. Ele fez um experimento assim, ele pegou a água da chuva, ele pegou a água do rio, ele pegou a água do laboratório, ele pegou a água do mar, ele pegou vários tipos de água, tirou as impurezas e deixou lá a água pura. Daí ele percebeu isso, que não interessa da onde vinha a água. A água é água em todos os lugares e ela vai ter essa mesma proporção para ser feita. Por isso que ele fala das proporções constantes, porque não interessa da onde vem a situação, da onde ele é obtido aquele composto, ele sempre vai ser preparado da mesma forma. Ou seja, a quantidade de massa presente para formar aquele produto vai ser sempre o mesmo, tá? Então, a água é um exemplo disso. É 1 grama de hidrogênio para 8 de oxigênio. Então, seria 2 para 16, 3 para 24, 4 para 32, 5 para 40. Então, sempre vai ser constante dessa forma, tá bom? Nunca vai mudar. Então, aqui, ó, um exemplo. 7 gramas de nitrogênio reage com 1,5 de hidrogênio, produzindo gás amônio. O gás amoníaco, se misturarmos 2,1 gramas de nitrogênio, uma quantidade suficiente de hidrogênio, é. Então, ou seja, ele misturou 7 gramas de nitrogênio com 1,5 de hidrogênio, tá? E produziu gás amônio, tá? E qual vai ser o total de gás amoníaco se ele misturar 2,1 de nitrogênio? Então, em vez de 7, ele vai pôr 2,1. Então, quanto que eu vou ter? Então, daí eu faço uma regra de 3. Ó, eu vou pegar o nitrogênio e o total de gás amoníaco. A quantidade nova de nitrogênio com o final do gás que eu quero. Então, a gente vai fazer uma regra de 3. Então, vamos lá explicar melhor, tá? Tô retomando essa aula para a gente poder passar para nosso próximo item. Ó. Então, o que que eu tenho? Eu tenho a reação aqui. O nitrogênio, né? E meu hidrogênio formando gás amônio. Então, eu tenho 7. Com 7 gramas, eu produzo 8,5. Com 2,1, eu produzo quanto? Como se fosse X. E daí a gente chama de regra de 3. Por que que a gente chama de regra de 3? Ó, eu tenho 3 e quero achar meu quarto. Então, como que eu faço? Eu multiplico o de cima com o de baixo,
de baixo com a de cima, enfim, tanto faz. Ó, então vai ficar 7 miligramas, ou 7x, que eu acho que eu prefiro até chamar aqui de x, ó. Ou M de massa, né? O M, ó. 7M é igual 2,1 vezes 8,5. Então, 7M vai ficar 17,85. M é igual 17,85 dividido por 7. M é igual 2,55 gramas. Joia! Então, vamos sair daqui. E eu vou passar o exercício que eu passei para vocês. Não, não é esse daqui, peraí. Aqui. Eu passei um exercício para vocês, né, na aula passada, né, para vocês fazerem. Então, eu vou corrigir esse exercício, certo? Opa, peraí que não abriu. Aqui, ó. Opa, tô aqui, ó. Então, eu passei esse exercício aqui para vocês resolverem. Então, vamos lá. Sabe-se que 48 gramas da substância X, ou seja, ó, vai pra lá. Ó, sabe-se 48 gramas da substância X reagem completamente com 8, fiz errado, 8 gramas da substância Y, formando a substância Z. Quando 160x, quando 160 gramas de X reagir com, oh meu Deus, qual será a massa em gramas da substância Z formada quando 160 gramas de X reagir com Y suficiente para formar a reação? Então, ele quer saber quando for 160 gramas aqui. Quanto que vai ser aqui? Ó, não vou pôr X, vou pôr M, né? Porque a gente tá usando o M de massa. Tá, primeiro, o que eu tenho que saber? Nessa primeira experiência aqui, quanto que vai dar o Z? Daí eu vou fazendo uma continha aqui no meu cálculo aqui. Por quê? Lembra? A primeira lei fala da lei de Lavoisier. Então, eu descobri que, dá uma olhada, 48 gramas reagem com 8, que vai dar 56 gramas de Z, certo? Agora eu quero saber, quando em vez de 48, eu colocar 160, quantas gramas de Z eu vou fazer? Bom, daí, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo, né, multiplicando em cruz. Esse último aqui ficou muito feio, peraí. Ó, então vai ficar. Deixa eu colocar primeiro do M. Ó, 48 vezes M é igual a 160, vezes 56. Então, 48M é igual 56 vezes 160 vai dar 8.960. M é igual 8.960 dividido por 48. Então, meu M é igual
186,66. Então, o que eu entendi aqui? Que se eu colocar 48, eu vou ter 56. Se eu colocar 160, eu vou ter 186. Certo? Espero que tenham acertado aí. Eu vou deixar isso daqui e vou passar depois a correção para vocês, tá bom? Então, vamos voltar lá na nossa última lei. A nossa última lei, o que vai ser? Opa, peraí. Tá querendo abrir aqui? Esperem só um pouquinho. Esse aqui fechar. Deixa eu voltar aqui. Tô tentando aqui, mas ele não tá compartilhando, tá bom? Só um pouquinho. Ah, foi. Bom, agora nós temos as leis, né? A lei, na verdade, de Dalton. Bom, quem é Dalton? O Dalton, ele foi um cientista que fez o primeiro modelo atômico depois aí do nosso Demócrito, desculpa, fugiu o nome do átomo, que o nome tão bonito, né? Fugiu. Então, o que aconteceu? Antigamente, né, lá antes de Cristo, lá falava-se sobre o átomo, o que era o átomo, e o Demócrito falou lá que o átomo era uma bolinha maciça, indestrutível e que nada podia ser menor que ele não podia ser quebrado. Tá? E tudo formava-se através dos átomos. Isso durou, isso no século V a.C., 500 anos antes de Cristo, tá? Então, daí quando foi em 1808, o John Dalton falou aí, não é bem assim não. E ele mudou aí a teoria atômica, ele fez uma outra teoria. Nessa teoria, ele explicou melhor o átomo. Então, ele foi o primeiro cientista a fazer uma lei diferente da lei, né, de Demócrito, tá? E daí, o que ele fez? Com estudando isso, ele não era um cientista que só fez isso na vida, né? Ele era um cientista que estudava bastante, ele foi professor, enfim. E daí ele falou o seguinte, que quando dois elementos reagem formando substâncias diferentes, e se a massa de um dos dois permanecer constante, a massa do outro irá variar em valores múltiplos ou submúltiplos. O que acontece? Por exemplo, no caso, eu tenho o hidrogênio aqui. No caso aqui, eu tenho um hidrogênio, mas isso acontece em todas as reações? Eu consigo fazer isso em qualquer reação? Não necessariamente. Mas eu consigo fazer em quase todos e depende do que eu vou fazer. Quando eu estou fazendo uma diluição, eu consigo melhor, tá bom? Ó, então o que acontece? Ele fez uma experiência aí, hidrogênio, por exemplo. Algumas substâncias, principalmente quando tem oxigênio, eu consigo fazer isso, tá? Hidrogênio mais oxigênio forma água, certo? E daí eu posso colocar um pouco a mais de oxigênio nessa água, para formar água oxigenada. Sabe aquela água oxigenada que a gente usa para limpar machucado? Então, aquela lá. Então, eu tenho 4 gramas de hidrogênio mais 32 de oxigênio, eu formo a água. Mas, no segundo experimento, eu quero fazer água oxigenada. O que eu tenho que fazer? Eu mantenho um e dobro o outro. Se eu não dobrar, se eu colocar menos, eu não formo água oxigenada, tá? Esse gás vai escapar. Então, eu tenho que fazer nas proporções. Então, ó,
32 por 64, ó, 32 gramas de oxigênio, 64. Então, daí eu divido um pelo outro, ó, eu entendi que o quê? Eu dobrei. Então, a proporção é de 1 para 2. Se eu quiser fazer uma oxigenada mais forte, oxigenada, por exemplo, 20 volumes, é 1 para 3. Se eu quiser formar, sempre vai ser múltiplos, entendeu? Eu sempre tenho que dobrar a quantidade de um, tá? E o outro vai permanecer constante. Eu poderia fazer, por exemplo, algumas substâncias eu consigo diminuir, mas também vai ser sempre nessa proporção, tá? Na proporção de múltiplos. Epa, acabou minha força aqui, peraí. Ah, fora da tomada. Então, a lei de Dalton não é uma lei que a gente vai calcular muito. É só para entender um pouquinho da lei de Proust. Qual que é a proporção? Vai ser, então, na lei de Proust, lembra que eu falei para você? Se eu dobro de um, eu dobro o outro. Como que a gente vai dobrar ou multiplicar? A gente vai fazendo uma atividade dessa daqui. Então, vamos pensar o que, que ele falou. Essa da lei de Dalton não é uma lei que nós vamos fazer contas, tá bom? É só para vocês entenderem que algumas substâncias eu posso dobrar, mas sempre tem. Eu pego um elemento permanece e o outro eu posso dobrar, triplicar, quadruplicar, mas sempre vai ser na mesma proporção, tá bom? Então, o que, que ele fez? Ó, essa lei, na verdade, é o que deu o modelo atômico dele, porque ó, em 1808 ele publicou um livro, né, Novo Sistema de Filosofia Química, e ele baseava, né, e ele apresentava essa teoria. Então ele defendia que a matéria era formada por pequenas partículas, né, que ele falou em átomo. Então, isso daí, estudando isso que ele fez todo o processo atômico, tá? Então, a teoria atômica de Dalton. Então, o que, que ele falava? Que a matéria é construída por partículas e ele chamava átomos. Substâncias simples são constituídas de apenas um átomo. Então, por exemplo, oxigênio tem um átomo só de oxigênio. Ai, mas a água é uma substância composta. Ela tem dois tipos de átomos, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, as substâncias compostas são constituídas pela combinação de átomos diferentes em proporções fixas. Então, o que, que acontece? Por exemplo, ele falou o seguinte, que eu não posso colocar meio átomo, eu tenho que colocar um átomo. E por isso que o peso dele dobra. Então, se eu tenho um oxigênio, né, que nem no caso ali, né, para formar água eu preciso de 2 oxigênios, né? 2 oxigênios pesa 32, certo? Porque cada um pesa 16. Eu não consigo colocar 3. Eu vou fazendo sempre a mais, entendeu? Para formar água, eu vou precisar de 4. Eu dobro. Eu tinha 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu dobro e assim por diante, entendeu? Então, então depende sempre do meu composto. Mas eu não posso colocar meio átomo. Eu não posso colocar um átomo e meio. Eu coloco um átomo, daí, ou seja, se eu colocar um átomo a mais, ele vai dobrar. Então, assim que vai fazendo a nossa conta. Então, por isso, com isso, ele montou o seu modelo atômico, certo? Bom, na semana que vem, então hoje é só nossa aula, né? Na semana que vem eu vou deixar uma atividade, vou pôr toda essa parte teórica, um texto, tudo falando, que aqui eu só expliquei, certo? Daí eu vou passar a parte teórica para vocês. Deixa eu fechar aqui. Aí não aparece mais para vocês. Então vai ter toda a parte teórica e uns exercícios para fazer, certo? E com isso nós encerramos aí nossa semana, né? Nossa sexta-feira. Não vai precisar copiar nada não, Monique, porque eu vou te mandar, entendeu? E essa apresentação, esses slides eu também vou mandar junto. Então não vai precisar copiar. Tem gente que gosta de copiar, né? A Monique perguntou aqui, né, que se era para copiar. Tem gente que gosta de copiar. Se gosta de copiar, legal. Eu também, particularmente. Só que eu não copio inteiro. Sabe o que eu faço? Eu faço resumo. Então, eu vou escrevendo o resumo para não, às vezes, não copiar tudo. Ou eu faço um mapa mental, sabe? Aquele só com os tópicos.
Isso, Marisa. A Marisa falou que ela prefere copiar para memorizar. Enfim, fica à vontade, tá bom? Eu acho que cada um aprende de uma forma, certo? Tem gente que não precisa, né? Tem gente que precisa copiar tudo, então não precisa. O que que nas nossas aulas, o que que vai precisar? Assim, ó. Então, a gente vai, vamos fazer desse jeito, tá? Vocês acharam interessante fazer assim ao vivo e depois colocar lá? Pode ser assim? Eu tinha combinado com vocês de não fazer, mas eu acho que assim vai ficar melhor, tá? Se não puder assistir, vai assistir depois, porque vai estar lá no WhatsApp, tá? Então, quem puder já assistiu agora. Mas durante as aulas, nem precisa copiar muito se vocês não quiserem. Se vocês quiserem só prestar atenção e depois, com o texto, fazendo com calma, eu acho que é mais fácil, porque às vezes a gente está ali anotando e a gente acaba se perdendo, ou às vezes fala assim, nossa, o que a professora falou mesmo? Porque em aula você fala, professora, para, repete. Aqui fica mais difícil. Então, se vocês não quiserem, assim, por exemplo, quiser só prestar atenção e depois assistirem, copiarem, daí aquilo que acharem necessário, com o texto, grifar, enfim, fique à vontade, tá? Eu só falo porque às vezes, se a gente tá só escutando e não tem como a pessoa parar, a gente acaba se perdendo e acaba, às vezes, perdendo a ideia, porque a gente escreve mais devagar do que a gente ouve, né? Eu, pelo menos, coitada, sou meio lerdinha para escrever. Então, daí acho que é mais fácil para vocês não se perderem, tá? Mas vamos fazer assim. Gente, um ótimo final de semana para vocês. Então, ó, nós estamos dando 3 aulas na semana. Eu acredito que a de terça não vai ter mais, porque daí a gente fica na segunda e na sexta, né? Porque 3 aulas, eu só tenho 2 na semana, eu tô dando mais aula do que deveria, tá bom? Mas como eu estava passando só, porque eu tinha combinado com vocês, né? Que não ia fazer. Mas eu acho melhor, já que eu tô gravando, já faz ao vivo, já. Daí quem já tá aqui já assiste e acabou, não precisa ficar assistindo depois. Mas fica à vontade. Gente, um ótimo final de semana para vocês. Bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada da participação. Um bom descanso para todos.